Oi gente, tudo bem com vocês? Eu decidi fazer esse vídeo aqui do lado de fora para poder mostrar essa árvore tão linda que tá aqui. Eu espero que vocês possam ver ela. Ela tá tão linda, cheia de flores. Tão gostoso poder apreciar a natureza, aquilo de mais belo que Deus fez para nós, né? Um dos presentes que Ele nos deixou aqui é a natureza, né? E eu tava aqui pensando sobre as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu quero ensinar para os meus filhos, o que eu quero trabalhar junto com eles e com meu marido. E eu tava pensando sobre a noite familiar, o que eu ia falar hoje, o que eu ia ensinar e aprender junto com eles hoje. E aí eu li uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu achei bem legal, que fala assim: acreditamos que a família é a unidade básica da sociedade. Não podemos ter uma comunidade forte sem famílias fortes. Eu achei isso me chamou bastante atenção. A gente não pode ter uma comunidade forte sem ter a família, né? A família é a base da sociedade, né? É na família, é no nosso lar que nós aprendemos tudo, né? A gente aprende a nossa base, a nossa fundação, o nosso alicerce é no nosso lar, é na nossa casa, né? E então eu fiquei pensando como isso é importante, né? Como a gente precisa levar a sério realmente, né? A nossa família, ser mãe, ser pai. Como a gente precisa olhar para os nossos filhos, olhar realmente para a gente primeiramente, né? Olhar realmente o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar mais, o que a gente gostaria realmente de ensinar aos nossos filhos, né? E os ensinamentos, o mais interessante de tudo, que eu mais percebo nessa minha experiência de sendo mãe, é que os ensinamentos é muito no nosso dia a dia, né? É muito o nosso exemplo, é muito como a gente reage, qual é a nossa ação das coisas, né? E eles estão reparando nisso o tempo todo. E quanto é importante, eu vejo que ultimamente existem muitas pesquisas, existem muitas coisas falando como é importante comer pelo menos uma refeição por dia, né, com a nossa família, né? Quanto é importante, o quanto isso afasta as crianças de drogas, de álcool e de todas essas coisas. O quanto ajuda eles emocionalmente, né, a ter esse alicerce, a ter essa base em família. E eu queria falar também uma coisa que eu acho muito importante, muito inspirada, muito boa, é a gente ter um dia de noite familiar. A gente separar um dia da semana para poder tá ali com a nossa família, conversando com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, sobre qual é a nossa meta em família. O que a gente quer, o que a gente busca, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa aprender, o que é que a gente precisa fazer, quem a gente pode ajudar. E é bem legal porque às vezes a gente pode ver, por exemplo, eu tô com muito medo de alguma coisa, então eu posso buscar ensinar meus filhos sobre fé, né? Eles a terem fé, acreditar, para mim poder aprender, para mim também me conseguir me abastecer com esses conhecimentos. E porque é uma troca realmente, né? A família realmente, o pai, a mãe e os filhos, todos trabalham em comunhão como unidade, né? Então a gente é uma única unidade. A gente tá ali aprendendo o tempo todo juntos, né? A gente é um time, né? E um time, quando trabalham juntos, cada um fazendo a sua parte, às vezes dá uma caída e o outro vai lá e segura um pouco,
motiva, vamos lá que a gente consegue, e aí vai dando tudo certo, né? Mas como é importante a gente ter uma família forte, a gente buscar ter uma família forte. E a gente pode ter uma família forte, né? Se a gente buscar Deus, buscar entendimento e buscar ajuda dele, né? É o principal, né? A gente buscar ele para poder ter sabedoria de como se melhorar, de como ajudar os nossos filhos e a nossa família. E eu não tenho dúvida nenhuma de que tendo famílias fortes, nós teremos uma nação forte. A mudança começa dentro do nosso lar. Na realidade, começa dentro da gente. E aí a gente passa pro nosso lar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa árvore linda, maravilhosa, que eu amo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.